Ensinamentos de Meixo Sama. Tranquilidade de espírito. Servidora Sandra Langella. Estou quitando no vídeo. Com frequência, tenho percebido Com frequência, tenho percebido pessoas das mais variadas tendências querendo usar a igreja para a satisfação pessoal de suas ambições, ou interpretando de maneira incorreta os ensinamentos, as minhas atitudes ou decisões. A causa da interferência de tantos mal-entendidos deveu-se ao fato de a messiânica ter se propagado repentinamente, trazendo como consequência um certo tumulto interno, fenômeno inevitável em período de transição. Eu, porém, consigo viver no meio dessa agitação toda, mantendo meu espírito tranquilo. Ao mesmo tempo, cultivo profunda curiosidade, querendo saber de que modo Canon irá pôr fim às tamanhas confusões. Fonte, Evangelho do Céu, volume 3. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a confiança e o convite, da ministra Sandra, a agradecer a oportunidade do trabalho para a ministra Elisete e ao nosso reverendo Dorgival. É interessante, esse ensinamento, porque ele escreveu, entre 1953 e 1955. Meixo Sama, quando ele escreve o Evangelho do Céu, volume 3, ele escreve vários textos e depois ele é compilado nesse livro. O que a gente precisa entender? Quando ele inicia, em 1953, os escritos, ele vem pós-guerra, porque a guerra no Japão, que é a invasão americana, se deu em 1952. Então, imaginem vocês, naquele momento, como o coração das pessoas estavam. Como que estava, a situação. Se até hoje a gente vive momentos de guerra, imagina aquela situação onde a própria terra, as próprias casas não existiam mais. Então, o que Meixo Sama vem dizer? Isso tudo que ele traz é muito frequente. Quem não vive no tumulto? Quem que não vive na guerra, tanto na guerra externa quanto na guerra interna? Nós todos, o tempo todo, guerreamos contra nós mesmos, às vezes. E quando a gente vai discutir com um familiar ou um colega, a gente externaliza todo aquele tumulto que existe dentro de nós. Porque a guerra se faz, no mínimo, entre duas pessoas. Se você está em paz e o outro está em tumulto, não tem o porquê você sair da sua paz. Às vezes é importante você pedir um tempo para a pessoa e falar, olha, eu acho que você não está num bom momento para isso. Então, o que Meixo Sama vem dizer nessa situação em relação à igreja messiânica? Que as pessoas usam, às vezes, o espaço da igreja para cunho próprio, para a própria ambição, para a própria conquista das suas coisas. Quantas vezes as pessoas chegam
e querem, às vezes, a prosperidade. Hoje é o culto, né, da saúde, da prosperidade, mas elas recebem, né, o reverendo sempre menciona isso, e elas vão embora. Então, elas fazem só uma passagem, elas não ficam. Mas o problema não é não ficar na religião. Eu fico pensando, né, será que elas desenvolvem fora da religião o estado de espiritualidade, de contemplação ou de conexão com o divino? E o próprio Meixo Sama vem dizer, né, eu queria entender, Canon. Quantas vezes a gente pergunta, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou passando por essa situação? Onde, na realidade, a gente tem... Onde, na realidade, a gente tem que pensar o quanto a gente precisa nos burilar, nos conectar a Deus e enfrentar aquele desafio. Porque se aquele desafio está vindo para você ou está vindo para um familiar, é para quebrar nosso orgulho, é para quebrar a nossa vaidade, é para nos fortalecer para uma guerra espiritual maior que a gente vai enfrentar. A gente não está aqui por acaso, a gente está aqui para transformar esse mundo em um paraíso terrestre. Nós estamos aqui como soldados de um grande general. Essa é a nossa função, por isso que a gente apanha, por isso que a gente sofre, porque quando a gente chegar na transição, é necessário que a gente tenha luz. É necessário que você consiga encarar a luz. Imagina um homem primitivo das cavernas, que viveu na caverna na escuridão. Se a gente traz luz elétrica para ele, ele não aguenta a luz. Então, tudo isso é para que a gente não esmoreça. E é muito lindo, assim, quando você vê o evangelho... Hoje, com a tecnologia, a gente consegue ler o evangelho, ou a gente também consegue colocar audiolivro. Então, quem está dirigindo, trabalhando, né, fazendo suas tarefas, consegue, às vezes, ouvir. E o que é muito bom, porque é uma forma de você se apropriar rapidamente, às vezes, de um texto que você não consegue parar e ler. E no Evangelho do Céu, a primeira introdução que Meixo Sama traz é uma visualização que ele teve de como será o paraíso terrestre. Então, é fantástico, assim, porque é muita informação, né? Porque, assim, é um compêndio de vários textos e vários pensamentos, né, que ele tem, mas ele vai descrever o que ele viu no futuro. É fantástico, porque ele diz assim, eu vejo que eu posso, entre num lugar, num restaurante, e eu vejo que eu posso acessar uma tecla e não tem ninguém ali atendendo. De repente, esse prato chega até mim. Gente, ele está falando, né, da tecnologia, que hoje no Japão, você tecla, tem ali uma maquininha, que você olha lá e fala, eu quero esse cardápio aqui. Ele chega na tua mão. Lógico que o ser humano ainda prepara, né? Mas chega na tua mão. E ele vai olhar até a questão do asfalto, porque assim, na época, não estava iniciando essa malha, né, ferroviária, asfáltica, e ele diz, é um material, e ele vai descrever, que absorve a água, onde você consegue transitar, onde os carros conseguem transitar. Então, para as pessoas que, assim como eu, às vezes não acreditam em tudo que a gente lê, eu acho que é importante a gente não acreditar em tudo que se lê, eu acho que é importante a gente refletir, né, com a razão sobre aquilo que faz sentido para você, mas ler um texto desse mostra o quanto ele já via esse futuro e o quanto ele, na vida dele, ele pôde criar essa tríade, né, que é a religião, o belo. E por que ele cria também essa questão do belo? Porque ele diz, já que eu tenho que reconstruir uma cidade,
já que eu tenho que fazer um templo, que eu faça da melhor forma possível, que eu faça para que as pessoas possam se sentir bem e inclusive ele faz uma menção onde ele diz: as pessoas precisam estar belas. As mulheres, ele se refere, é importante que as mulheres estejam belas. Então, esse papo de que ascender, evoluir, eu preciso estar destituído de beleza, ou até lá uma certa vaidade, né, mas com limites, não é ruim. Porque se a gente for pensar na luz, se a gente for pensar em Deus, a gente imagina o belo, a gente não imagina aquilo que é feio. Gratidão a todos. Obrigada.